Você está assistindo mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé é um programa evangelístico que vai ao seu lar todas as semanas através dessa TV Maceió agora e TV com Maceió. Em todas as redes sociais você pode assistir o programa Mulheres de Fé. E neste momento eu quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer também a você que tem estado conosco durante todo este ano. Queremos agradecer pela sua assiduidade, queremos agradecer pelo seu momento de reconhecimento de que a palavra de Deus é a verdade. E por isso você tem dado lugar a este programa chegar ao seu lar. Que o Senhor continue vos abençoando. Quero também agradecer ao empresário Rafael Tenório, da Águas Verdes Mares, este senhor que tem nos ajudado a difundir a palavra de Deus durante todos esses anos, como também a TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cajueiro. Quero também, muito especialmente, fazer uma oração de agradecimento a Deus pela minha vida, pela tua vida. Eu convido você para orar conosco. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por este dia, Pai, pelo amor do teu Filho Jesus Cristo, que nasceu aqui e veio para que nós pudéssemos, Senhor, através do teu sacrifício, deste sacrifício que para ti custou tão caro, o próprio sangue, para nos remir e libertar da condenação eterna. Obrigada, Senhor, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. Vamos ter um intervalo e logo mais nós voltaremos com a palavra abençoadora para a sua vida. Vamos ter a irmã Cláudia Oliveira, que vai ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e eu quero saudar você que está aí nos assistindo, mulher de fé ou homem de fé, caso você esteja nos assistindo. E o tema de hoje nós vamos conversar um pouco sobre comunhão, sobre oração, sobre intimidade com Deus, porque isso é muito importante para qualquer pessoa que crê em Deus, amém? Mas antes disso, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, amém? Pai, nós te rendemos graças em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, por tua palavra que é viva e eficaz, te rendemos graças, Pai, porque essa palavra, ela quando chega em nossos corações, ela gera frutos, e eu já declaro em nome de Jesus, essa palavra gerando fruto no coração de quem está nos ouvindo, de quem está nos assistindo, Senhor. Graças eu te dou porque a tua palavra é a verdade. E nesse momento nós falaremos a tua palavra, que é a verdade. E eu já declaro em nome de Jesus essa palavra trazendo luz aos corações dos meus irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, como eu falei no início, nós vamos conversar um pouquinho sobre oração, sobre comunhão com Deus, sobre intimidade. Porque, assim, o homem, o plano de Deus, desde o momento que Deus fez o homem, o plano de Deus foi ter comunhão, né? E durante o tempo, nós observamos até pela própria Bíblia mesmo, que quando Deus criou a terra, ele colocou o homem, lá no livro de Gênesis ele fala isso. E ele colocou o homem, e o plano original de Deus era que o homem tivesse comunhão com Deus. Porém, como o homem desobedeceu a Deus, essa comunhão foi quebrada, foi perdida, vamos dizer assim. E naquele momento, quando Adão pecou, isso tem no livro de Gênesis, fala sobre a criação, fala como tudo foi criado, como Deus fez tudo, mas nós sabemos que
Adão perdeu a comunhão com Deus, porque entrou o pecado, né? O pecado, ele nos afasta de Deus. Então, foi isso que aconteceu com Adão. Como ele pecou, como ele desobedeceu a uma ordem de Deus, o pecado o afastou de Deus. Amém? Então, eu quero que você que está aí nos assistindo, abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Gênesis 3. Nós vamos ver aí que Deus tinha comunhão com o homem. Amém? Como eu disse no início, essa comunhão foi perdida. Porque, queridos, o tabernáculo de Deus representava no Antigo Testamento a presença de Deus manifesta. E hoje, né, depois do sacrifício que Jesus fez, hoje nós somos o seu tabernáculo, né? Para que nós não fiquemos nem um minuto longe de Deus. Mas aqui em Gênesis 3:8 diz assim: está falando de Adão e Eva quando ouviu a voz de Deus. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, nós vemos aqui que o homem e a mulher, eles se esconderam de Deus, não é? Por trás das árvores do jardim. Então, a gente vê aqui que o Senhor, ele tinha o hábito de estar junto com o homem e a mulher, porque se eles não tivessem identificado a voz de Deus, eles não teriam se escondido. Então, você concorda comigo que quando muitas vezes nós temos os nossos amigos ou os nossos familiares, quando aquela pessoa, mesmo que a gente não identifique no celular quem está ligando, mas quando a pessoa diz alô, tudo bem, você já identifica a voz. Por quê? Porque você tem comunhão. Então, aqui, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Então, eles ouviram a voz de Deus, então eles identificavam qual era a voz de Deus. Então, você só identifica a voz de alguém quando você tem comunhão, quando você anda junto, né? Você só reconhece a voz de alguém quando você é parceiro, quando você anda junto. Então, você reconhece a voz. Então, foi aqui o caso de Adão e Eva. Homem e mulher se esconderam por detrás das árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Então, nós vimos aí que o medo entrou depois que ele perdeu a comunhão, não é? Ele perdeu a comunhão, ele se escondeu de Deus, porque o pecado, ele traz medo, o pecado afasta da presença, não é? O pecado traz vergonha. Então, foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Depois que eles pecaram, eles se afastaram de Deus. Eles começaram a ter reações que eles não tinham antes, né? Então, quando Deus pergunta: onde estás, né? Essa pergunta também aí se refere porque todas as vezes que Deus falava com eles, eles estavam ali presentes para ouvir, para ter comunhão. Amém? Então, nós vemos aí que Adão e Eva, que foram os primeiros homens criados por Deus, Adão e Eva, né, e depois Eva, eles tinham a comunhão com Deus. Amém? Então, a oração, queridos, é comunhão, é conversa, é passar tempo em sua presença. Então, por que eu pensei, por que veio no meu coração falar sobre oração? Porque, sabe, amados, nós estamos vivendo em tempos difíceis, nós sabemos disso. Cada dia que passa, o mundo, ele se transforma ou ele traz coisas que muitas vezes nós nem tínhamos ouvido falar ainda, mas nós estamos vendo a maldade que está existindo, que ela está crescendo no mundo. Então, como também o número de doenças que vem avançando, que vem crescendo. Então, se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida de comunhão, porque oração é comunhão, é conversa, é passar tempo, amém? Na presença de Deus. Oração é isso. A oração aumenta a visão que nós temos de Deus, como também a leitura da sua palavra, né? Eu ouço muito assim algumas pessoas dizerem assim: nós precisamos gastar tempo com Deus. Mas eu não acho que seja gastar tempo, eu acho que seja investir tempo com Deus. Muitas vezes nós temos tempo para tantas coisas. Se a gente observar
quem trabalha, e tem pessoas que trabalham em casa e muitas vezes trabalham muito mais do que quem trabalha fora, o trabalho, ele já nos consome uma parte do nosso tempo. O dia tem 24 horas, você passa no mínimo 8 horas trabalhando. Então já é uma grande parte do seu dia, não é? Para quem só trabalha 8 horas, mas tem gente que trabalha 10, trabalha 12, tem gente que trabalha mais, entendeu? Então, assim, nós vemos que o trabalho já nos rouba muito tempo. E ter um tempo com Deus não é gastar tempo com Deus, é investir um tempo com Deus. Porque sabe, queridos, quando nós, nesse mundo, como eu já disse no início, no mundo que nós estamos vivendo, com tantas coisas ruins que estão acontecendo, só mesmo um momento de comunhão, de intimidade com Deus é que vai nos fazer com que nós vivamos nesse mundo sem andarmos preocupados, sem andarmos ansiosos, sem andarmos sempre buscando mais e mais coisas. Por quê? Porque quando nós investimos tempo com o Senhor, esse tempo faz com que o Senhor nos direcione para as coisas que nós devemos fazer. E nós, no caso, quando nós temos tempo com Deus, Ele nos direciona da maneira correta. Porque muitas vezes coisas que nós passaríamos anos para fazer, muitas vezes na presença de Deus, com uma direção de Deus, nós fazemos muito bem mais rápido, muito mais rápido. Não é? Por quê? Porque existe uma direção de Deus. Porque você orou, porque você buscou a presença, porque você buscou resposta, porque você buscou aquele que lhe conhece, aquele que lhe formou, aquele que sabe todas as coisas. Então, assim, uma vida de oração nesse mundo tumultuado que nós estamos vivendo é muito importante. E também, amados, nós podemos ver na vida de Jesus, que Jesus, ele andou na terra, mas ele andou tendo comunhão com Deus. Todas as direções que Jesus tomou, ele tomou debaixo de uma intimidade de Deus, debaixo de uma comunhão, porque ele tinha comunhão, então ele fez as coisas debaixo de uma direção, porque ele tinha comunhão com Deus. Então, porque ele buscava essas direções com o Pai. Se Jesus, queridos, andou aqui na terra buscando ter intimidade com Deus, fazendo tudo com base em uma comunhão, com base em uma intimidade, imagine eu e você. Nós devemos buscar essa intimidade através de um momento de oração. Então aí em João 15, para que não fique só em minhas palavras, mas que nós possamos ver na Bíblia, né? Buscar na Bíblia, em João 15, 5 diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, aqui é uma passagem que nos fala que sem Deus, sem Ele, nada nós podemos fazer. Sem Deus, sem a direção de Deus, nós podemos buscar caminhos errados, caminhos de morte, ou podemos buscar direções que vão levar para que a gente possa, se o alvo está aqui, na minha frente e eu não busco muitas vezes a direção de Deus, eu rodo, mas nunca chego no alvo. Por quê? Porque eu não tenho uma direção, porque eu estou fazendo conforme eu penso, conforme a minha vontade, conforme as minhas emoções. Então, como diz aqui, em João 15, diz assim, em João 15:1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Isso é Jesus falando. Então, meu pai é o agricultor. O que é que o agricultor faz? Ele cuida, ele poda da plantação, amém? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, que vos tenho ensinado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Aí ele diz no 5, que foi o que eu pedi para você abrir. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então eu quero
frisar nisso. Então, sem Deus, nada podemos fazer. Então, por que muitas vezes nós estamos tomando decisões sem saber qual é a opinião de Deus? E sabe, queridos, nós só podemos saber qual é a opinião de Deus no momento em que nós buscamos a Deus para estarmos em comunhão com Ele. No momento de oração, no momento de leitura da palavra, no momento que você reserva somente para estar com seu Pai. Com aquele que tudo pode fazer, com aquele que sabe todas as coisas, com aquele que é onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, ele pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas e ele está presente em todo lugar. Então, em qualquer lugar que você possa estar, Deus está presente. Muitas vezes, queridos, nós pensamos que muitas coisas que nós estamos fazendo, ou com quem nós estamos conversando, ou a conversa que nós estamos tendo com alguém, Deus não está presente. Sim, queridos, Deus está presente em todo lugar. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele está presente em todo lugar, ele pode todas as coisas. E ele sabe de tudo. Amém? Então, nós precisamos ter isso muito fixado em nosso coração, que numa vida de intimidade, numa vida de comunhão com Deus, numa vida de oração, é ali onde eu vou crescer mais e mais em Deus. Crescendo em Deus, eu vou crescer mais em sabedoria, eu vou crescer mais no meu trabalho. Eu vou crescer mais nas coisas que eu quero fazer, eu vou buscar as direções corretas, eu vou fazer o que é correto, eu vou andar conforme o querer e a vontade daquele que me criou. Porque sabe, queridos, muitas vezes nós tomamos algumas decisões e quando nós buscamos a Deus antes de tomar as decisões, o Senhor nos direciona. Por esse caminho não dá, por esse caminho vai levar a isso, isso e isso, por esse caminho não vá. Então, por quê? Porque Deus, ele já sabe o futuro. Deus é um Deus de passado, um Deus de presente e um Deus de futuro. Ele já visitou o seu futuro. Amém? Por isso que é importante esse momento de comunhão, de oração, porque a oração aumenta a visão que nós temos de Deus. Aumentando a visão que nós temos de Deus, nós crescemos mais em fé. Amém? Porque para que possamos seguir a direção de Deus, nós precisamos primeiro ter fé em Deus, saber que Ele existe. Amém, queridos? Então, nós estamos falando sobre oração, então por que nós devemos orar? Em Filipenses 4, diz assim, abra aí, por favor, a sua Bíblia, em Filipenses 4, por favor, Filipenses 4, 6, amém? Aleluia. Então, por que nós devemos orar? Filipenses 4, 6, diz assim, sabe, queridos, eu gosto muito dessa passagem, porque ela fala muito de questões que estão acontecendo também no mundo hoje atual. Então veja o que o Senhor diz nessa passagem. Ele diz assim, não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então ele diz assim, não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Então, ele diz assim, não se preocupe com nada. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, não se preocupe com nada. Não se preocupe, seja feliz. Amém? No 4, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No 4, ele diz assim, se alegre no Senhor. Aí no 6 ele diz, não andeis ansioso, ou seja, não se preocupe. Aí ele dá a fórmula para não se preocupar. Ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, por que nós devemos orar? Por que nós devemos orar? Porque nós não devemos andar ansioso com nada. Com nada, queridos. A gente pode estar passando um momento de aflição, o pior momento, o momento mais difícil das nossas vidas. É possível passar por esse momento sem ansiedade. E sabe, queridos, a ansiedade tem levado muitas pessoas a tomar remédio, tem levado muitas pessoas a entrar em depressão, tem desencadeado outros tipos de doença.
Por quê? Porque é tanta preocupação, é tanta ansiedade com o amanhã, com o agora, com ansiedade até com coisas que já passou, ansiedade com o presente, ansiedade com o futuro, ansiedade com tudo. E a Bíblia diz, não andeis ansioso com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de beber. Amém? Então ele fala aqui, não andeis ansioso. Porém, antes de você andar ansioso, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, ou as vossas angústias, as vossas aflições, os vossos medos, sejam conhecidos diante de Deus. Né? Apresente para o Senhor, entre em um momento de intimidade. Tenha esse momento de intimidade, não é entre, porque nós já estamos na presença de Deus, amém? Mas tenha um momento de intimidade com Deus, tenha um momento de comunhão com Deus. É preciso, queridos, que nós tenhamos esse momento de comunhão. Porque a ansiedade é um pensamento, é um sentimento errado. O pensamento, você fica ansioso com aquilo que vai acontecer, ou seja, nem aconteceu e nós já estamos ansiosos, buscando respostas, sem nem ter chegado o tempo. Amém? Ele continua dizendo assim, pela oração, pela súplica, com ações de graças, ou seja, rendendo graças, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então existe um agir. Se você está ansioso, haja orando. Haja reconhecendo que Deus é o seu Senhor, é o seu Salvador, Deus sabe de todas as coisas e Ele pode te mostrar o melhor caminho. Então ele diz, haja orando, pedindo, né? E também rendendo graças. Aí ele diz algo muito poderoso no 7, ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando ele fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, ou seja, é a muralha na nossa cabeça. A paz de Deus guardará, né, o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Amém? Então, nós devemos ter essa convicção que se estivermos com algum problema, se estivermos com ansiedade, ele diz que se eu apresentar, que se eu requerer com petições, se eu suplicar, o que é suplicar? É um anseio, é um desejo ardente, é uma determinação, amém? E ele diz, e se eu render graça, a paz de Deus, amém, queridos, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. A paz de Deus não é a ausência de problema, por isso que excede todo entendimento. Porque a paz de Deus não é a ausência de problema, porque a paz de Deus, ela nos guarda, mesmo sabendo que nós temos problema. Mas essa paz de Deus, porque nós confiamos em Deus, porque nós lançamos a nossa ansiedade nele, porque nós oramos, porque nós buscamos, porque nós rendemos graças, essa paz nos guarda, nos protege, é uma muralha. Amém? E sabe, queridos, que é assim que nós devemos confiar em Deus e devemos andar, né? Então, como nós devemos buscar a Deus em oração? Em Jeremias 29 diz como nós devemos buscar a Deus. Sabe que eu amo eu gosto muito desse versículo, desse capítulo, diz assim, em Jeremias 29, amém? Jeremias 29, 13, diz assim, aleluia. Jeremias 29, 11. Vamos ver aí no 29, 11. Diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe, queridos, essa paz aqui é shalom, é suprido em tudo. Então ele diz, eu é que sei. Quem é que sabe? Deus. Que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí no 12 ele diz, então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Sabe, queridos, aí o que é que mostra para mim? Uma via de mão dupla. Ele diz, então me invocareis.
não é? Primeiro é você fazendo a sua parte. Ei, me invoque. Então me invocareis. Passarei a orar a mim. Oração é comunhão, é conversa com Deus. Passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Sabe, queridos, isso para mim é uma palavra que me deixa muito confiante e alegre, porque ele diz, e eu vos ouvirei. Sabe, queridos, você tem um pai que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, e que ele diz na sua palavra que no momento que você está orando, que você está tendo comunhão, ele está te ouvindo. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então ele diz a fórmula, buscar-me-eis e me achareis. Sabe, queridos, ele diz, me busca. E ele não diz assim, me busca que talvez você vai me encontrar. Ele diz, não, me busca que você vai me achar. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar, tem um modo, quando me buscar de todo o vosso coração, ou seja, sem reserva, confiante. Amém? Ele diz, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a tua sorte. Sabe, amados, nesse dia, nesse momento desse programa Mulheres de Fé, eu quero encorajar você, mulher de fé, mulher que crê em Deus. E você aí que também está começando, né, na caminhada cristã, você que ainda não conhece esse Deus Todo-Poderoso, eu também quero te incentivar a buscar esse Deus, a conhecer quem é Deus, a saber do poder maravilhoso que esse Deus tem. Sabe, queridos, Deus não é um Deus de condenação. Deus é um Deus que traz os seus filhos e que Ele traz, é um Deus que quer, queridos, o nosso melhor. Ele diz, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, pensamento, essa paz aí, o shalom, suprido de tudo. Ei, eu tenho um pensamento de paz que te supre de tudo, naquilo que você precisar. Eu tenho esse suprimento, eu tenho essa paz para te dar. Sabe, mulher, é essa mensagem que eu quero te dizer hoje. No momento de oração com Deus, você tem isso aqui dele. Você tem o shalom, você tem o suprimento, você tem a paz que você tanto procura. Nós vemos por aí as mulheres, queridos, nós temos nosso trabalho no secular, nosso trabalho em casa, a nossa vida muitas vezes é muito corrida. E sabe que muitas vezes nós estamos correndo tanto, estamos tão atribuladas com tanta coisa e estamos perdendo esse momento maravilhoso de comunhão, esse momento de oração. E eu quero te incentivar a buscar a presença. Busque a presença de Deus. Busque desse modo, como ele está dizendo, de todo o coração. Porque ele diz que vai ser achado, buscar-me-eis e me achareis quando você buscar de todo o coração. Ei, mulher, o que é que você está precisando nesse dia? Sabe que você pode achar em Deus aquilo que você está ansiando, aquilo que você está precisando, aquilo que você mais precisa, o Senhor tem para você. Reserva um tempo de comunhão e de oração com Deus, porque esse tempo de comunhão, esse tempo de oração com Deus é poderoso. E o que é que eu devo esperar nesse tempo de comunhão, nesse tempo de oração com Deus? Vamos abrir aí, por favor. Aqui já tem o que você deve esperar. Não é? Ele diz, quando você me buscar de todo o coração, ele vai dizer, ele diz que tem pensamentos de paz. Então, o que é que você, quando você invoca, quando você passa a buscar, quando você passa a buscar o Senhor, você vai achar o Senhor e ele vai te suprir daquilo que você precisa. Te suprir de paz, que é shalom, suprido em todas as coisas. Então, qual é a área? De que área você está precisando? O que é que você está precisando nesse dia? Eu vou até marcar essa parte aqui de Jeremias 29. Vou até marcar, porque se eu precisar voltar para essa parte, porque está sendo muito forte no meu coração isso. Mas o que é que eu devo esperar? Está em Efésios 3:20. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 3:20, por favor. Ele diz assim, Efésios 3:20. Ele diz, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Deixa eu ver aqui. Sabe, queridos, é aquela passagem que diz assim, que Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou
pensamos. Sabe que Deus, Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós esperamos, daquilo que nós pensamos, né? Então, nós devemos esperar isso de Deus. Nós devemos saber que Ele é um Deus que nos supre de todas as coisas. Vamos abrir aí, por favor, em Hebreus. Vamos ver aí. Eu não achei aqui em Romanos, mas vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Hebreus. Hebreus 10, 19. Aleluia. Deus é bom. Amém? Aleluia. Em Hebreus 10, 19 diz assim. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e levado o corpo como água pura. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Então, o que nós devemos esperar? Fidelidade do Senhor. Porque aqui no livro de Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis. Então, a partir do momento que você busca o Senhor, você vai o achar. Quando você o busca de todo o seu coração. Sabe, queridos, foi essa a palavra que saltou no meu coração em trazer. Que nesse momento de crise, nesse momento de tantas adversidades, nesse momento onde o mundo está sendo muitas vezes tão cruel, ele está trazendo tantas coisas, nós escutamos muitas vezes tantas notícias ruins, que se nós não buscarmos em oração aquele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Se nós não começarmos a buscar esse Senhor, nós não teremos essa paz. Nós não teremos essa paz que Ele diz aqui que vai nos suprir. Então eu quero incentivar você, queridos, a cada dia mais buscar o Senhor em oração. Ter uma vida de comunhão, ter uma vida de intimidade. E sabe, amados, se você deseja ter essa vida de intimidade, o primeiro passo para ter essa vida de intimidade é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, querido, se você deseja fazer essa oração, agora eu vou fazer essa oração com você, porque lá em Romanos 10, 9 diz assim, que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador e crer no seu coração, você será salvo. Então você que está aí nos assistindo, diga assim: Senhor Jesus, eu quero ter essa vida de intimidade e comunhão que a minha irmã acabou de falar. Então eu te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Sabe, queridos, a partir dessa oração você passou de ser simplesmente você passou a ser filho de Deus quando você diz assim: eu te recebo, ou seja, eu te recebo como Senhor. Eu creio que você veio ao mundo para nos libertar. Você é uma nova criatura em Deus. Amém, amados? Então, isso é o que nós devemos praticar no nosso dia a dia. Orar e ter intimidade com Deus para vencermos todas as barreiras que nos são propostas no nosso dia a dia. Amém? Aleluia. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé, depois de ouvirmos uma palavra abençoada, depois de ouvirmos uma mensagem de salvação, de cura, de libertação, uma palavra de vida que é a palavra de Deus. E como estamos no último bloco, que intitulamos como Pão Diário,
Este pão que está aí ilustrado na tela, que serve de alimento para o nosso corpo físico. Mas eu quero deixar para você o pão da palavra de Deus, o pão que alimenta para a vida eterna. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aí onde você está, abra a sua Bíblia, porque nós vamos deixar 3 versículos da palavra de Deus, para que você medite, você se alimente durante esta semana. Estas são mensagens de Deus ao seu coração. Então, no livro de 1 João, na carta de 1 João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim, aliás, versículo 18, Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Que este amor seja um amor de Deus que permaneça nos nossos corações e nas ações que nós façamos. A ação de Deus de amor, demonstrando o amor em verdade. E o versículo 23 diz, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você.